O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 11. Stri Parva, ou Livro das Mulheres. Stri Vilapa Parva. Capítulo 17. Vê Duryodhana e lamenta. Vaisampayana disse, vendo Duryodhana, Gandhari, privada de seus sentidos pela dor, caiu ao chão de repente como uma bananeira arrancada. Tendo logo recuperado os sentidos, ela começou a chorar, repetidamente proferindo lamentos altos, a visão de seu filho jazendo na terra nua, coberto com sangue. Abraçando seu filho, Gandhari se entregou a lamentações comoventes por ele. Tomada pela dor, e com sentidos extremamente agitados, a rainha Kuru exclamou, Pai, ó filho! Pai, ó filho! Queimando de tristeza, a rainha encharcou com suas lágrimas o corpo de seu filho, possuidor de ombros largos e massivos, e adornado com guirlandas e correntes. Dirigindo-se a Rishikesa que estava perto, ela disse, na véspera dessa batalha, ó o poderoso, que exterminou essa classe, este principal dos reis, ó tu da linhagem de Vrishni, disse a mim, nesta batalha destrutiva, para ambos os lados, ó mãe, me desejes vitória. Quando ele tinha dito essas palavras, eu mesma, sabendo que uma grande calamidade tinha vindo sobre nós, disse isto a ele. Tigre entre homens, a vitória está onde a justiça está. E já que, filho, o teu coração está fixo na batalha, tu irás, sem dúvida, alcançar aquelas regiões que são alcançáveis pelo uso de armas e te divertirás lá como um celestial. Foram exatamente essas as palavras que eu então disse a ele. Eu então não me afligi pelo meu filho. Eu sofro, no entanto, pelo desamparado Dhritarashtra privado de amigos e parentes. Vê, ó Madhava, o meu filho, este principal dos guerreiros, colérico, hábil em armas, e irresistível em batalha, dormindo sobre o leito de heróis. Vê os reveses ocasionados pelo tempo. Este destruidor de inimigos que costumava antigamente andar na liderança de todas as pessoas coroadas, agora dorme na poeira. Sem dúvida, o heróico Duryodhana, quando ele dorme neste leito que é o do herói, obteve o fim mais inalcançável. Chacais inauspiciosos estão agora alegrando aquele príncipe adormecido no leito de herói, que era antigamente alegrado pelas damas mais formosas sentadas em volta dele. Ele, que era antigamente cercado por reis que competiam entre si para alegrá-lo, pai, ele, morto e jazendo no chão, está agora cercado por urubus. Ele que era antigamente abanado com leques belos por damas formosas e agora abanado por aves carnívoras, com o bater de suas asas. Possuidor de grande força e coragem verdadeira, este príncipe de braços poderosos, morto por Bhimazena em batalha, jaz como um elefante morto por um leão. Contempla Duryodhana, ó Krishna, jazendo na terra nua, coberto com sangue, morto por Bhimazena com sua massa. Este poderosamente armado que tinha reunido em batalha 11 akshauhines de tropas, ó Keshava, por consequência da sua própria má política, está morto agora. Pai, aqui jaz este grande arqueiro e poderoso guerreiro em carro, morto por Bhimazena, como um tigre morto por um leão. Tendo desconsiderado Vidura, como também o seu próprio pai, este príncipe imprudente, tolo, e mau sucumbiu à morte, por seu desrespeito pelos idosos. Ele que tinha governado a terra, sem um rival, por 13 anos, pai, esse príncipe, esse meu filho, jaz hoje sobre a terra nua, morto por seus inimigos. Não muito antes, ó Krishna, eu vi a terra, cheia de elefantes e vacas e cavalos, governada por Duryodhana. Hoje, ó tu de braços poderosos, eu a vejo governada por outro, e desprovida de elefantes e vacas e cavalos. Que necessidade eu tenho, ó Madhava, de vida? Vê, além disso, esta visão que é mais dolorosa do que a morte do meu filho, a visão dessas senhoras formosas chorando ao lado dos heróis mortos. Vê, ó Krishna, a mãe de Lakshmana, aquela dama de quadris largos, com suas tranças despenteadas, aquela cônjuge querida de Duryodhana, parecendo um altar sacrificial de ouro. Sem dúvida, essa donzela de grande inteligência, enquanto o seu poderoso marido estava vivo, costumava se divertir dentro do abraço de seu marido de belos braços. Porque, de fato, este meu coração não se parte em 100 fragmentos à visão de meu filho e neto mortos em batalha.
Pai, aquela dama impecável agora cheira a cabeça de seu filho coberto com sangue. Agora, outra vez, aquela dama de coxas formosas está friccionando suavemente o corpo de Duryodhana com sua mão suave. Num momento ela está entristecida por seu marido e em outro por seu filho. Em um momento ela olha para seu marido, em outro para seu filho. Vê, ó Madhava, golpeando sua cabeça com suas mãos, ela cai sobre o peito de seu cônjuge heróico, o rei dos Kurus. Possuidora de cor como a dos filamentos do lótus, ela ainda parece bela como um lótus. A princesa infeliz ora limpa o rosto de seu filho e ora o de seu marido. Se as escrituras e as rutis são verdadeiros, sem dúvida, esse rei obteve aquelas regiões de bem-aventurança que se pode ganhar pelo uso de armas. Capítulo 18. Gandhari continua lamentando. Gandhari disse: Vê, ó Madhava, os meus 100 filhos, incapazes de se cansarem do esforço em batalha, foram todos mortos por Bhimazena com sua massa em combate. O que mais me aflige hoje é que essas minhas noras, jovens, privadas de seus filhos e com cabelos despenteados, estão vagando hoje no campo. Pai, elas que antigamente andavam apenas nos terraços de mansões agradáveis com pés enfeitados com muitos ornamentos são agora, em grande aflição de coração, obrigadas a tocar com aqueles seus pés este solo duro, lodoso de sangue. Cambaleando de tristeza, elas estão vagando como pessoas embriagadas, afastando urubus e chacais e corvos com dificuldade. Vê, aquela dama de membros impecáveis e cintura fina, vendo esta carnificina terrível, caiu, dominada pela dor. Vendo esta princesa, a mãe de Lakshmana, alto de braços poderosos, o meu coração está dilacerado pela dor. Estas senhoras belas de braços formosos, algumas vendo seus irmãos, algumas seus maridos, e algumas seus filhos jazendo mortos na terra nua, elas mesmas estão caindo, agarrando os braços dos mortos. Escuta, ó invencível, o lamento alto daquelas senhoras idosas e das outras de meia idade ao verem essa carnificina terrível. Apoiando-se contra caixas de carros quebrados e corpos de elefantes e corcéis mortos, vê, altos de grande poder, aquelas senhoras, desgastadas pela fadiga, estão descansando. Vê, ó Krishna, algumas entre elas, erguendo a cabeça cortada de algum parente ornada com belo nariz e brincos, estão em pé em angústia. Eu penso, ó impecável, que elas e eu mesma de pouca compreensão devemos ter cometido grandes pecados em nossas vidas passadas, já que, ó Janardana, todos os nossos parentes e amigos foram mortos dessa forma pelo rei Yudhishthira o justo. As nossas ações, justas ou injustas, não podem ser inúteis, alto da tribo de Vrishni. Vê, ó Madhava, aquelas jovens senhoras de peitos e abdômenes belos, bem-nascidas, possuidoras de modéstia, tendo cílios negros e tranças da mesma cor em suas cabeças, de vozes suaves e estimadas como as de cisnes, estão caindo, privadas de seus sentidos em grande dor e proferindo gritos lastimáveis como bandos de grous. Vê, ó herói de olhos de lótus, seus rostos belos, parecendo lótus totalmente desabrochados, estão chamuscados pelo sol. Pai, ó Vasudeva, as esposas dos meus filhos orgulhosos possuidores de bravura como a de elefantes enfurecidos estão agora expostas ao olhar das pessoas comuns. Vê, ó Govinda, os escudos decorados com 100 luas, os estandartes de refulgência solar, as cotas de malha douradas, e as correntes e couraças feitas de ouro, e os ornatos para a cabeça dos meus filhos, espalhados no chão, estão reluzindo com brilho como fogos sacrificais sobre os quais foram despejadas libações de manteiga clarificada. Lá jaz Dushasana, derrubado por Bhima, o sangue de todos os seus membros, bebido por aquele matador heróico de inimigos. Vê este meu outro filho, ó Madhava, posto por Bhima com sua massa, impelido por Draupadi e pela recordação de suas angústias na hora da partida de dados. Dirigindo-se à princesa de Panchala ganha nos dados no meio da assembleia, este Dushasana, desejoso de fazer o que era agradável para seu irmão mais velho, como também para Karna, ó Janardana, disse: Tu és agora a mulher de um escravo. Com Sahadeva e Nakula e Arjuna, ó senhora, entra na nossa casa agora.
Naquela ocasião, ó Krishna, eu disse ao rei Duryodhana, ó filho, afasta, do teu lado, o colérico Shakuni. Saibas que teu tio materno é de alma muito pecaminosa e gosta muito de disputa. Rejeitando sem demora, faze as pazes com os Pandavas, ó filho. Ó tu de pouca inteligência, tu não pensas em Bhimazena cheio de ira? Tu estás perfurando-o com tuas flechas verbais como uma pessoa golpeando um elefante com tições ardentes. Pai, desconsiderando as minhas palavras, ele vomitou seu veneno verbal neles, como uma cobra vomitando seu veneno em um touro, neles que já tinham sido perfurados por seus dardos verbais. Lá jaz aquele Dushasana, esticando seus 2 braços massivos, posto por Bhimazena como um elefante poderoso por um leão. O muito colérico Bhimazena cometeu o ato mais horrível ao beber em batalha o sangue do seu inimigo. Capítulo 19. Idem, vendo cada filho por vez. Gandhari disse: Lá, ó Madhava, meu filho Vikarna, elogiado pelos sábios, jaz na terra nua, posto por Bhima e horrivelmente mutilado. Sem vida, ó matador de Madhu, Vikarna jaz no meio de elefantes, mortos, como a lua no céu outonal cercada por nuvens azuis. Sua palma larga, envolvida em proteção de couro, e com cicatrizes pelo constante manejo do arco, é perfurada com dificuldade por urubus desejosos de se alimentarem dela. Sua jovem mulher desamparada, ó Madhava, está se esforçando constantemente, sem sucesso, para espantar aqueles urubus desejosos de se alimentarem da carniça. O jovem valente e belo Vikarna, ó touro entre homens, criado no luxo e merecedor de todas as espécies de riquezas, agora jaz em meio ao pó, ó Madhava. Embora as partes vitais dele tenham sido perfuradas por setas de uma jarda e flechas farpadas e nalicas, ainda assim aquela sua beleza corporal não abandonou este melhor dos Bharatas. Lá, meu filho Durmuka, aquele matador de um grande grupo de inimigos, jaz, com o rosto na direção do inimigo, posto pelo heróico Bhimazena no cumprimento de seu voto. Seu rosto, ó Krishna, meio comido pelas bestas predadoras, parece mais bonito, ó filho, assim como a lua no 7º dia da quinzena iluminada. Contempla, ó Krishna, o rosto daquele meu filho heróico, que está assim. Como pôde este meu filho ser morto por inimigos e feito comer o pó dessa maneira? Ó amável, como pôde aquele Durmuka, diante de quem nenhum inimigo podia resistir, ser morto por inimigos, ó subjugador de regiões celestes? Vê, ó matador de Madhu, aquele outro filho de Dhritarashtra, Citrasena, posto e jazendo na terra, aquele herói que era um modelo de todos os arqueiros. Aquelas jovens senhoras, afligidas pela dor e proferindo gritos lastimáveis, estão agora sentadas, com os animais predadores, ao redor da forma agradável dele adornada com coroas e guirlandas. Esse alto lamento de dor, proferido pelas mulheres, e esses gritos e rugidos dos animais predadores, parecem muito extraordinários para mim, ó Krishna. Jovem e bonito, e sempre visitado e servido pelas senhoras mais belas, meu filho Vivissati, ó Madhava, está lá, manchado com poeira. Sua armadura foi perfurada por setas. Posto no meio da carnificina, vai, o heróico Vivissati, e agora cercado e visitado por urubus. Tendo em batalha penetrado nas tropas do exército Pandava, aquele herói agora jaz no leito de um herói, no leito de um kshatriya exaltado. Vê, ó Krishna, seu rosto muito belo, com um sorriso brincando sobre ele, adornado com um nariz excelente e sobrancelhas formosas, e parecendo a própria lua resplandecente. Antigamente um grande número das damas mais belas costumava servi-lo, como milhares de moças celestes a um Gandharva esportivo. Quem também poderia resistir ao meu filho Dusara, aquele matador de inimigos heróicos, aquele herói, aquele ornamento de assembleias, aquele guerreiro irresistível, aquele que resistia aos inimigos? O corpo de Dusara, coberto com setas, parece resplandecente como uma montanha coberta com carnicaras florescentes. Com sua guirlanda de ouro e sua armadura brilhante, Dusara, embora sem vida, ainda parece radiante, como uma montanha branca de fogo. Capítulo 20. Gandhari vê a esposa de Abhimanyu chorando. Uttar Vilpa, os lamentos de Uttar.
Gandhari disse. Aquele cujo poder e coragem eram considerados, ó Keshava, como uma vez e meia superiores aos do seu pai e aos teus, ele que parecia um leão feroz e orgulhoso, ele que, sem um seguidor, penetrou sozinho nas tropas impenetráveis do meu filho, ele que provou ser a morte de muitos, pai, ele agora jaz lá, tendo ele mesmo sucumbido à morte. Eu vejo, ó Krishna, que o esplendor daquele filho de Arjuna, daquele herói de energia incomensurável, Abhimanyu, não foi ofuscado nem mesmo na morte. Lá, a filha de Virata, a nora do manejador do Gandiva, aquela moça de beleza impecável dominada pela dor, a visão de seu marido heróico, está se entregando a lamentações. Aquela mulher jovem, a filha de Virata, se aproximando do seu marido, está esfregando suavemente, ó Krishna, com sua mão. Antigamente, aquela moça altamente inteligente e extremamente bela, embriagada com vinhos adocicados, costumava abraçar seu marido timidamente, e beijar o rosto do filho de Subhadra, aquele rosto que parecia um lótus desabrochado e que estava apoiado em um pescoço adornado com 3 linhas como as de uma concha. Tirando a cota de malha dourada de seu marido, ó herói, aquela donzela está fitando agora o corpo tingido de sangue de seu cônjuge. Contemplando seu marido, ó Krishna, aquela moça se dirige a ti e diz, ó de olhos de lótus, este herói cujos olhos pareciam os teus, foi morto. Em força e energia, e coragem também, ele era teu igual, ó impecável. Ele parecia muitíssimo contigo em beleza. Agora ele jaz no chão, morto pelo inimigo. Dirigindo-se ao seu próprio marido, a donzela também diz, tu foste criado em todo o luxo. Tu costumavas dormir sobre peles macias de veados ranco. Pai, o teu corpo não sente dor hoje, por deitar assim na terra nua. Esticando os teus braços massivos adornados com angadas dourados, parecendo um par de trombas de elefantes e cobertos com pele endurecida pelo uso frequente do arco, tu dormes, ó marido, em paz, como se estivesses exausto pelo exercício demasiado no ginásio de esportes. Pai, por que tu não te diriges a mim que estou chorando dessa maneira? Eu não me lembro de ter te ofendido alguma vez. Por que tu não falas comigo então? Antigamente tu costumavas te dirigir a mim mesmo quando tu me vias à distância. Ó Senhor venerável, para onde tu vais, deixando para trás a muito respeitada Subhadra, esses teus superiores que parecem os próprios celestiais, e a mim desventurada perturbada pela dor? Vê, ó Krishna, apanhando com as mãos os cabelos tingidos de sangue de seu marido, e colocando a cabeça dele em seu colo, a bela donzela está falando com ele como se ele estivesse vivo. Como puderam aqueles grandes guerreiros em carros te matar no meio da batalha, tu que és o filho da irmã de Vasudeva e do manejador do Gandiva? Pai, que vergonha para aqueles guerreiros de atos pecaminosos, Kripa e Karna e Jayadratha e Drona e o filho de Drona, por quem tu foste privado de vida. Qual era o estado de espírito daqueles grandes guerreiros em carros naquela hora quando eles cercaram a ti, um jovem guerreiro, e te mataram para minha dor? Como tu pudeste, ó herói, tu que tinhas tantos protetores, ser morto tão desamparadamente na própria vista dos Pandavas e dos Pancalas? Vendo-te, ó herói, morto em batalha por muitas pessoas reunidas, como é que aquele tigre entre homens, aquele filho de Pandu, teu pai, é capaz de suportar a carga da vida? Nem a aquisição de um vasto reino, nem a derrota de seus inimigos conduz à alegria dos partas em ti, ó alto de olhos de lótus. Pela prática de virtude e autodomínio eu logo irei para as regiões de felicidade que tu adquiriste pelo uso de armas. Protege-me, ó herói, quando eu for para essas regiões. Quando a hora de uma pessoa ainda não chegou, ela não pode morrer, já que, infeliz como eu sou, eu ainda respiro, depois de te ver morto em batalha. Tendo ido para a região dos Pitris, a quem mais, como eu, tu te diriges agora, ó tigre entre homens, em palavras doces misturadas com sorrisos. Sem dúvida, tu deves agitar os corações das apsaras no céu, com tua grande beleza e tuas palavras gentis misturadas com sorrisos. Tendo obtido as regiões reservadas para pessoas de atos justos, tu estás agora unido, ó filho de Subhadra, com as apsaras. Enquanto te divertires com elas, lembra às vezes das minhas boas ações para contigo.
A tua união comigo neste mundo tinha, parece, sido ordenada por somente 6 meses, pois no 7º, ó herói, tu foste privado de vida. Ó Krishna, as damas da casa real de Matsya estão arrastando para longe a aflita Uttara, frustrada em todos os seus propósitos, enquanto ela lamenta dessa maneira. Aquelas senhoras, arrastando para longe a aflita Uttara, elas mesmas ainda mais aflitas do que aquela moça, estão chorando e proferindo lamentos altos à visão do morto Virata. Mutilado pelas armas e flechas de Drona, prostrado sobre o solo e coberto de sangue, Virata está cercado por urubus gritando e chacais uivando e corvos crocitando. Aquelas damas de olhos negros, se aproximando da forma prostrada do rei Matsya sobre o qual aves carnívoras estão proferindo gritos de alegria, estão se esforçando para virar o corpo. Enfraquecidas pela dor e extremamente angustiadas, elas não conseguem fazer o que pretendem. Chamuscadas pelo sol, e cansadas pelo esforço, os seus rostos se tornaram pálidos e sem cor. Vê também, ó Madhava, aqueles outros meninos além de Abhimanyu, Uttara, Sudakshina, o príncipe dos Cambojas, e o belo Lakshmana, todos jazendo no campo de batalha. Capítulo 21. Gandhari vê Karna no chão. Gandhari disse. Então o poderoso Karna, aquele grande arqueiro, já sobre o solo. Em batalha ele era como um fogo ardente. Aquele fogo, no entanto, agora foi extinto pela energia de Partha. Vê, Karna, o filho de Vikartana, depois de ter matado muitos atiratas, foi prostrado na terra nua, e está encharcado de sangue. Colérico e possuidor de grande energia, ele era um grande arqueiro e um poderoso guerreiro em carro. Morto em batalha pelo manejador do Gandiva, aquele herói agora jaz no chão. Meus filhos, aqueles poderosos guerreiros em carros, por medo dos Pandavas, lutaram colocando Karna em sua dianteira, como uma manada de elefantes com seu líder na frente. Pai, como um tigre morto por um leão ou um elefante por um elefante enfurecido, aquele guerreiro foi morto em batalha por Savyasasi. Juntas, ó o tigre entre homens, as esposas daquele guerreiro, com tranças despenteadas e dando lamentos altos de dor, estão sentadas em volta daquele herói morto. Cheio de ansiedade causada por pensamentos sobre aquele guerreiro, o rei Yudhishthira o Justo, por 13 anos, não conseguiu dormir. Incapaz de ser detido por inimigos em batalha, como o próprio Magavati que é invencível por inimigos, Karna era como o fogo todo destrutivo de chamas violentas no fim do Yuga, e inamovível como o próprio Himavati. Aquele herói se tornou o protetor do filho de Dhritarashtra, ó Madhava. Pai, sem vida, ele agora já sobre a terra nua, como uma árvore prostrada pelo vento. Vê, a esposa de Karna e mãe de Vrishasena está lamentando e gritando e chorando e caindo sobre o solo. Agora mesmo ela exclama, sem dúvida, a maldição do teu preceptor te perseguiu. Quando a roda do teu carro foi engolida pela terra, o cruel Dhananjaya cortou tua cabeça com uma seta. Pai, que vergonha, para o heroísmo e a habilidade. Aquela senhora, a mãe de Sushena, extremamente aflita e proferindo gritos de angústia, está caindo, sem sentidos, ao ver o bravo Karna de braços fortes prostrado no chão, com sua cintura ainda envolta em um cinto de ouro. Criaturas carnívoras, se alimentando do corpo daquele herói ilustre, o reduziram a dimensões muito pequenas. A visão não é alegre, como aquela da lua na 14ª noite da quinzena escura. Caindo ao chão, a dama triste está se levantando novamente. Queimando de dor por causa da morte de seu filho também, ela se aproxima e cheira o rosto de seu marido. Capítulo 22. Gandhari. Gandhari disse, morto por Bhimazena, vê, o senhor de Avanti se encontra lá. Urubus e chacais e corvos estão se alimentando daquele herói. Embora possuidor de muitos amigos, ele jaz agora totalmente desamparado. Vê, ó o matador de Madhu, tendo feito uma grande matança de inimigos, aquele guerreiro está agora deitado no leito de herói, coberto de sangue. Chacais, e cancas, e outras criaturas carnívoras de diversas espécies o estão arrastando agora. Vê os reveses ocasionados pelo tempo.
Suas esposas, reunidas, chorando, estão sentadas ao redor daquele herói que em vida era um terrível matador de inimigos, mas que agora jaz no leito de herói. Vê, Balika, o filho de Pratipa, aquele arqueiro poderoso possuidor de grande energia, posto por uma flecha de cabeça larga, está agora jazendo no chão como um tigre adormecido. Embora sem vida, a cor do seu rosto ainda é extremamente brilhante, como a da lua cheia, surgida no 15º dia da quinzena clara. Queimando de dor por causa da morte de seu filho, e desejoso de cumprir sua promessa, o filho de Indra, Arjuna, matou lá aquele filho de Vridakshattra. Veja Yadrata, que era protegido pelo ilustre Drona, posto por Sparta que estava empenhado em cumprir seu voto, depois de penetrar através de 11 akshauhines de tropas. Urubus inauspiciosos, ó Janardana, estão se alimentando de Jayadrata, o senhor dos Sindhus Alviras, cheio de orgulho e energia. Embora as suas dedicadas esposas procurem protegê-lo, vê, ó Asyuta, que as criaturas carnívoras estão arrastando o corpo dele para uma selva na vizinhança. As esposas Camboja e Havana daquele senhor poderosamente armado dos Sindhus e dos Salviras estão cuidando de protegê-lo das bestas selvagens. Naquela vez, ó Janardana, quando Jayadrata, ajudado pelos Kekayas, se esforçou para raptar Draupadi, ele mereceu ser morto pelos Pandavas. Por respeito, no entanto, por Dushala, eles o libertaram naquela ocasião. Porque, ó Krishna, eles não mostraram algum respeito por Dushala mais uma vez. Aquela minha filha jovem está agora chorando de dor. Ela está batendo em seu corpo com suas próprias mãos e criticando os Pandavas. O que, ó Krishna, pode ser mais doloroso para mim do que aquela minha jovem filha ficar viúva e todas as minhas noras ficarem sem marido? Pai, vê, minha filha Dushala, rejeitando sua dor e medo, está correndo para lá e para cá à procura da cabeça de seu marido. Ele que tinha detido todos os Pandavas desejosos de resgatar seu filho, depois de causar a morte de uma tropa vasta, ao final sucumbiu à morte. Pai, aquelas esposas dele, com rostos tão belos quanto a lua, estão chorando, sentadas em volta daquele herói irresistível que parecia um elefante enfurecido.